Olá pessoal, paz de Cristo a todos. Estamos mais uma vez aqui fazendo mais um vídeo. Em primeiro lugar, eu quero pedir a vocês aí do Facebook, até vocês também do YouTube, quando estiverem assistindo esse vídeo. Tem um vídeo anterior que eu fiz a esse, referindo-se a Romanos capítulo 12, versículo 1, onde coloco o título Vivendo, ou Vivo ou Vivendo. Talvez eu coloque aí embaixo na descrição. Peço que vocês compartilhem as pessoas você puder, né? Porque tem alguns detalhes muito importantes que acabamos ignorando, né? Rejeitando, consciente e inconscientemente, a maioria das vezes inconscientemente, justamente aqueles detalhes que eram ignorados em toda a história do povo, do único povo na Terra, pelo menos que se tem notícia na Bíblia, de receber a revelação divina depois de Abraão, que esse povo é Israel. Conforme está escrito lá em Romanos capítulo 9, foi ao povo israelita que Deus deu a revelação, e foi a eles que Deus deu a responsabilidade dos oráculos divinos. Só que no decorrer da história, especialmente no cativeiro, houve alguns exageros que talvez para o momento em que ocorreu fosse necessário. Mas no decorrer da história terminou acontecendo o que aconteceu em Israel, o que acontece hoje no judaísmo e o que tem ocorrido na história daquilo que nós chamamos de cristianismo, que nós pensamos que o cristianismo é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não. O cristianismo foi algo que começou com Constantino e se desenvolveu com o catolicismo romano. Constantino forja uma religião onde ele pega todas as divindades, identifica com personagens e nomes bíblicos. Exemplo, a Rainha do Céu, que tem título também de Senhora do Socorro, Virgem, aquela que socorre os aflitos, entre outras coisas. Eu fiz o vídeo Quem é a Rainha do Céu na Bíblia de Jerusalém e falo sobre isso. Se você pesquisar no Google, você vai ver pesquisa de pessoas que não são cristãos, não são crentes, mas fala sobre essa divindade. E botou o nome de Maria. Tamos botou o nome de Jesus. E Baal também, como outras coisas. Então ele o que? Tentou colocar, fazer essa sincretização. Com o tempo depois, esse monopólio que tinha o nome de Igreja do Salvador tornou-se Igreja Católica Apostólica Romana. Incorre no mesmo erro que o povo judeu, onde o povo judeu pegava o quê? A lei, mas o que mandava o povo reger a vida do povo era a tradição. Mateus capítulo 5 e capítulo 15. A lei de Moisés de boca era os oráculos divinos, a palavra de Deus, a lei de Deus. Só que Isaías 29:13 diz o quê? Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me presta o culto, porque o culto que eles prestam a mim, o que é culto? Culto é serviço. A palavra latreia era uma prestação de serviço que um diáconos era contratado, ou um liturgós era contratado para realizar, só que antes dele realizar tal serviço, ele era treinado e instruído na maneira de fazer aquele serviço. Foi isso que Deus fez com os filhos de Arão. Deus disse: Moisés, chama Arão e os filhos dele para cá, e chama também os demais levitas para serem seus auxiliares. Está sintetizado isso, gente, em Números, capítulos 3 e 4 e 14. E está de forma ampla no Pentateuco, a partir do capítulo 20 do Êxodo até o livro de Deuteronômio, o final. Só que o povo pegou a lei e suplantou, colocando a tradição. Aí vem e surge Jesus pregando o Evangelho. Qual foi a primeira mensagem que Jesus prega?
até o final da sua vida, na verdade, qual era? Mudem a vossa mentalidade. Na sua versão, Mateus 4,17, está o quê? Arrepender. Só que nessa cabeça, arrepender e converter é a mesma coisa. Não. Você só pode converter, mudar o rumo, mudar o alvo, se você mudar a sua mentalidade. Quando foi que os colossenses se converteram ao Deus vivo? Quando a ideia dele foi transformada, Romanos capítulo 12, versículo 2, não se moldeis ao século tal, a tal século, mas sede transformado na renovação da vossa mentalidade, para que dessa forma você consigam discernir, você saber o que é autêntico ou o que não é autêntico, se é autêntica ou não vontade de Deus, a fim de que vocês apresentem, para que vocês consigam discernir, saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, saber se isso é vontade de Deus ou é vontade humana, se é mandamento de Deus ou se é tradição humana. Gente, isso está estampado e claro. Evangelho segundo João, capítulo 9 e 10. O povo acreditava que Jesus Cristo era filho de Davi. Nós falamos isso. Bartimeu mesmo, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Até hoje nós pregamos isso, nós cantamos isso. Mas o que é que Jesus diz lá em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 42? Porque Jesus se identificava-se como Deus, como filho de Deus. Gente, você sabe, Jesus, quando disse que ele era filho de Deus, os sacerdotes disseram, blasfemou, para que precisamos de testemunha? Está lá no capítulo 5 de João, diz o quê? Ainda mais queriam matar Jesus, porque não só violava o sábado, mas como dizia-se que Deus era seu próprio Pai, assim igualando-se. Por isso que lá em Mateus, capítulo 27, se eu não estiver enganado, e no final de João, no julgamento dele, quando o sacerdote, diga-me, você é o Cristo, filho do Deus vivo? Ele disse, eu sou. Porque quando ele se diz que é filho de Deus, então ele tem um DNA divino e ele é igual a Deus. Porque quem é filho de cachorro, tem o DNA do cachorro. Se for mistura de raça, você vai ver a mistura ali. Se for uma ave, da mesma forma. Quando é humano, a mesma coisa. Lá no Levítico se proíbe, eu acho que é no capítulo 19, o deitar de homem com animal. Porque a mistura desses dois DNA vai trazer algo híbrido estranho. Nós vemos isso que o jumento, não lembro agora se é o jumento ou se é o jegue. Eu sei que se cruzar cavalo com um certo tipo de animal, dá esse tipo. Então essa mistura. Então peraí, se Jesus, ele disse que é filho de Deus, então ele é o esperma de Deus. Entendeu como é que é o negócio? Aí Jesus, para calar a boca deles, porque a tradição, a ideia tradicional comum, né, a ideia tradicional que era comum, os dogmas, é que Jesus não, Jesus, como nasceu da descendência, nasceu da descendência de Davi, ele é filho de Davi. Só que não, ele não era filho de Davi. Vamos ver? Mateus capítulo 22, tudo isso que é dito aqui, gente, vá averiguar. Não é somente ouvinte passivo, não. Tem que ser ouvinte crítico, vai analisar, mas analisar mesmo, não é pegar os dogmas, em vez de estudar a Bíblia, ficar buscando argumento da denominação, nos estudos da denominação, não. Porque isso os fariseus, os escribas e os saduceus faziam, e toda hora era derrubado por Jesus. Principalmente o saduceu não acreditava em espírito, nem em anjo, e nem que havia ressurreição. O que foi que Jesus falou na parábola quando ele disse lá acerca da mulher, em Mateus capítulo 23? Capítulo 23, do versículo 23 ao 31, calou a boca dos saduceus. Agora aqui, Mateus 22, versículo 42 ao 46. Olha o que Jesus diz. No capítulo 22, vou ler os dois para você ver. Ele calou a boca tanto dos saduceus, que eram os sacerdotes, era a casta dos sacerdotes,
como dos fariseus. Vamos lá? Naquele dia, aproximando-se dele alguns saduceus, que diziam não existir ressurreição, o interrogaram. É só você ver lá no livro de Atos, quando Paulo acaba botando a saduceu junto contra fariseus, quando ele diz, só é pela ressurreição dos mortos que eu estou preso. Entendeu? Naquele dia, aproximando-se deles alguns dos saduceus, que dizem não existir ressurreição, o interrogaram. Mestre, Moisés disse, se alguém morresse sem ter filho, seu irmão se casará com a viúva e suscitará descendência para seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo se casado, morreu e, como não tivesse descendência, deixou a mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos eles, morreu também a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, pois que todos a tiveram? Entendeu? Jesus respondeu-lhes, estais enganado, desconhecendo as escrituras e o poder de Deus. Estudar o dogma da denominação, os costumes da denominação, a filosofia do partido que você faz parte, usando a Bíblia, versículos bíblicos, não quer dizer que você conhece a Escritura. Estais enganado, desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Porque essas pessoas viram céticos. Com efeito, na ressurreição, nem eles se casam e nem elas se dão em casamento, mas são todos como anjo. O que é que o João diz lá em 1 João? Assim como ele é, nós o veremos e seremos. Com efeito, na ressurreição, nem eles se casam e nem elas se dão em casamento, mas todos são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, prestem atenção. Não lestes o que Deus vos declarou? Eu sou. Tanto no grego como no hebraico, esse eu sou indicam ação no tempo ativo, durativa. Eu estou sendo a ideia, você usa o gerúndio para você compreender essas ideias desses verbos. Eu estou sendo o quê? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Ele não disse, eu fui o Deus de Abraão a Isaac. Ele não disse, eu fui o Deus de Isaac a Jacó. Ele não disse, eu fui o Deus de Abraão, Isaac e Jacó a Moisés. Ele disse, eu sou o Deus, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Aqueles que dizem que corpo e alma é a mesma coisa, que quando morre... Não vou entrar nesse detalhe, não. Ao ouvir isso, as multidões ficaram extasiadas com seu ensinamento. Se você se preocupasse menos em pregar tema, você seria muito mais profundo nas Escrituras. O problema é que você só sabe pregar tema dentro de mensagem que você já ouviu, a sua base é a mensagem que você ouviu, e o seu objetivo é a expectativa do povo, o povo vibrar. Não é criar consciência para fazer que nem lá em Atos capítulo 2 e 3, quando Pedro expõe a Escritura. Expondo as Escrituras, o povo fica consciente de tal modo que eles caem em si e dizem, nossa, o texto diz que eles se sentiram como se uma espada atravessasse o seu coração. Viram o seu estado de miserabilidade e dizem, o que é que vamos fazer agora? Estamos perdidos. Como Neemias, lá no capítulo 8 de Neemias, quando Esdras estava expondo as Escrituras e os seus auxiliares, traduzindo para o idioma do povo, que não sabia mais o hebraico, o povo não ficou com fogo caindo, como hoje em dia, e que você pergunta, gente, foi uma maravilha, mas não entendeu nada, não acrescentou nada, não aprendeu nada. Quando Esdras lia em hebraico, que os seus auxiliares traduziam e interpretavam, dando a explicação para o povo, gente, o povo começou a chorar. Eles foram conscientizados do que aconteceu e que poderia acontecer se eles de novo não obedecessem a palavra.
Eles começaram a chorar e Esdras disse: não chorem, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vão comer e beber e repartir com quem não tem. Continuando, Jesus cala os saduceus e agora está na hora dos fariseus, os que eram versados na lei. Os fariseus, ouvindo que eles fecharam a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo e um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe: mestre, qual o maior mandamento da lei? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei, que não é apenas só os 10 mandamentos, depende toda a lei e os profetas. Só que agora Jesus é a vez de Jesus. Estando os fariseus reunidos, Jesus interrogou a eles: que pensais a respeito do Cristo? Na lata, gente, como nós fazemos. Ele é filho de quem? Jesus perguntou: ele é filho de quem? Responderam: de Davi. Vou repetir. Estando os fariseus reunidos, Jesus interrogou-os: que pensais a respeito do Cristo? Ele é filho de quem? Responderam: de Davi. Ao que Jesus lhes disse: como então Davi, falando sob inspiração ou falando em espírito, lhe chama Senhor ao dizer, lá no Salmo 110, 110:1 você encontra esse verso: disse o Senhor ao meu Senhor. Ó, Davi dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ora, se Davi o chama Senhor, como pode ser seu filho? E ninguém podia interrogar-lhe nada. E a partir daquele dia, ninguém se atreveu a interrogá-lo. Nós incorremos nesse mesmo erro. Os fariseus se preocupavam em dominar a tradição e o costume dos antigos, obrigavam outras pessoas a fazerem isso e até praticavam a lei externamente naquilo que lhe convia para parecer piedosos. Mateus capítulo 23, lê lá: os sepulcros caiados, assim somos nós. E nós hoje fazemos isso. Entramos até no curso chamado teologia. Você vai aprender o que no curso de teologia? Eu tive o privilégio do corpo de professores, quando eu fiz a STEADEB ali aqui em Salvador, no antigo setor 2, não sei que setor era, na Liberdade, perto do Plano Inclinado. Quando se fez o início da aula, antes de começar as aulas, fez uma reunião para deixar bem claro que nós estaríamos ali não para estudar o costume e a doutrina da Assembleia de Deus. Nós iríamos estudar as Escrituras. E ia ter situações em que ia ter choque. Por quê? Porque a Assembleia de Deus, a ADESAL, nesse tempo era a ADESAL, afirma alguns pontos de vista que não tem nada a ver com a Bíblia. E foi o que aconteceu, especialmente na aula de hermenêutica. Raras exceções, alguns professores lá, acho que uns 4 ou 5, que na verdade nas suas aulas tinham um grande peso dogmático da Assembleia de Deus. Mas graças a Deus teve alguns professores que eram imparciais. Aprender as Escrituras, o que a Escritura diz, e não o que a Assembleia de Deus diz que ela diz. Era assim que acontecia com os fariseus. Depois veio o catolicismo romano. E do catolicismo romano veio o quê? As suas filhas, chamadas igrejas evangélicas, protestantes, testemunha de Jeová, adventismo do sétimo dia e toda a sua ramificação. Gente, são galhas da mesma árvore. Árvore cuja raiz é Constantino e a sua igreja do Salvador. Depois de Constantino e a igreja do Salvador, vem a igreja, aí mudou o nome, Igreja Católica Apostólica Romana. Aí vem Lutero, tentando trazer a santa e amada igreja que era chamada, que ele considerou, morreu considerando, chamar a atenção do Papa com a venda das indulgências, não sabendo ele que era idealizado pelo próprio Papa. Daí tentaram matar ele. Aí teve, acho que foi o rei da Inglaterra, que deu asilo a ele. Aí vem as pessoas que não entenderam o propósito de Lutero, que era
trazer a igreja para a doutrina da Bíblia, só que o dogma católico nada quer saber da Bíblia, porque quem manda não é a Bíblia. Mesmo a Bíblia dizendo que Cristo é o cabeça, eu fiz um vídeo aí, tá no YouTube, Cristo, quem é o cabeça da igreja? Pedro ou Cristo? Mesmo a Bíblia dizendo lá em Efésios capítulo 5, versículo 22, que assim como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher está sujeita ao marido, ou seja, quem é sujeito é a igreja, não Cristo é a igreja, mas a igreja a Cristo. E a igreja não é uma denominação, não é uma instituição, são as pessoas. A palavra igreja é que de dentro para fora, eclesia, eclesia. Eclesia quer dizer eleição, chamado, convocação, conclamação. João capítulo 10, já falei um vídeo sobre isso, igreja, chamado de dentro para fora. João capítulo 10, Jesus diz assim, que ele é o bom pastor para quem o porteiro abre a porta. E ele chama as suas ovelhas, cada uma pelo nome, e depois de saírem cada uma de dentro do aprisco que ali pertence, ele vai na frente e elas atrás seguindo. Ora, quem é o porteiro? O porteiro é o Espírito Santo, que abre a porta do meu e do seu coração quando ouve o Evangelho. Quem é o aprisco? O aprisco é o mundo. E quem são as ovelhas de Cristo? Eu e você que ouve o Evangelho e crê. Então, olha o que diz, saíram de onde? De dentro do aprisco para fora. Elas foram chamadas, cada uma pelo nome, que a palavra é essa, chamados para fora. Então, igreja quer dizer isso, chamados de dentro para fora. Não é um templo, não é denominação. Por isso eu digo, se eu e você não se dispor a estudar as Escrituras pelas Escrituras, nunca vou entender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre vou aprender um outro evangelho, que está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 6, que Paulo disse, se um de nós, ou um anjo descer do céu, pegando outro evangelho, além do que eu já tenho ensinado a vocês, que seja maldito. Esse evangelho de hoje não tem nada a ver com Jesus Cristo. Aí a pessoa, não, eu sou testemunho de Jeová, vou estudar o que a testemunho de Jeová diz que é verdade. Se eu sou da Assembleia, eu vou estudar o que a Assembleia de Deus diz que é verdade. Ao invés, aí eu vou para a Bíblia o quê? Para verificar um versículo que o livro, ou a revista, ou a apostila está mostrando ali. Sim, mas o contexto desse versículo diz o que acerca disso? Para encerrar, eu vou usar aqui um versículo para você ver o perigo de se usar um versículo solto. Romanos capítulo 7. Para você entender esse Romanos capítulo 7, é preciso ler a partir do capítulo 3. Mas tem pessoas que pegam versículos isolados. Olha o que diz Romanos 7, o último versículo, versículo 25. Graças ao Senhor Jesus, graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, pois, sou eu mesmo que pela razão sirvo a lei de Deus e pela carne a lei do pecado. Imagine se eu pegar esse versículo solto aqui, ó. Graças se sejam dadas a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, eu mesmo pela razão sirvo a lei de Deus, o intelecto. E pela carne a lei do pecado, com o corpo. Ou seja, no intelecto, se eu pegar o texto, esse versículo sem o contexto, quer dizer que, não, eu sei que isso aqui é errado. Mas como eu tenho que servir a lei da carne, eu vou fazer isso aqui errado, porque eu estou seguindo a lei da carne. Então quer dizer que você está servindo dois senhores? Entendeu como é que é o negócio? Se você pega um versículo isolado, dá nisso. Mas quando você, peraí, por que ele falou isso aqui? O que quer dizer isso? Aí você começa a ler o capítulo 7 todo. Só que quando você lê o capítulo 7 todo, se você dominar o assunto, você vai dizer, não, está faltando alguma coisa aqui. Aí você tem que ir para o capítulo 1. Aí você lê o capítulo 1, capítulo 2, quando chega no capítulo 3, ah, rapaz, olha, é aqui que vai começar o assunto. Aí chega cá no capítulo 7, você vai ver isso, só que você lendo mais adiante, você vai ver que ainda falta o capítulo 8, o capítulo 9, o capítulo 10 e a conclusão no capítulo 11. Mas se você não é leitor, meditador, como diz o Salmo capítulo 1, que é meditar na lei dia e noite,
Você está estudando, lendo e relendo, pesquisando para saber o assunto, não pesquisando dentro dos recursos que dá a sua denominação, mas fazendo o quê? Como eu estou fazendo aqui, como eu fiz no outro vídeo, buscando o texto em grego, saber como é que está o texto, se aquele verbo, que tipo de verbo é, está usado como o que ali, qual a função daquele verbo, aquele substantivo, aquele artigo, entendeu? Esse termo aqui, o que significa no tempo de Paulo, no tempo de Jesus, no tempo de Moisés, o que significava, nunca você vai ter ideia real. É uma pessoa que pegou um bonde, né, andando, e tá uma discussão dentro do coisa, e ele pergunta a todo mundo e cada um dá uma notícia. Mas se ele tiver a oportunidade de buscar uma câmera com áudio, aí sim ele vai ver o que realmente aconteceu, vai ver e ouvir e saber quem estava falando a verdade. Como nesse tempo não tinha câmera, o recurso é você traduzir texto, usar dicionário, chave linguística e gramática. Especialmente uma enciclopédia, uma boa enciclopédia. Custa muito, gente, entender as escrituras para que você possa transmitir. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Eu vou deixar aí embaixo o vídeo que eu fiz, que eu postei mais cedo. Para aí você dar uma olhada e compartilhar, assim como esse também. Compartilhe, que com certeza, se esse vídeo estiver ruim, eu vou repostá-lo. Tá gravando aqui, eu vou postar no Facebook, no YouTube e vou repostá-lo. Bom domingo de Páscoa para vocês, a paz de Cristo e até a próxima. Um abraço, Almeida.